Muito bom dia, muito bom estar tomando café juntos mais uma vez e mais importante, tomar café com Cristo hoje. E nós estamos fazendo um estudo, no livro de Provérbios, e hoje que nós chegamos em Provérbios capítulo 8, nós chamamos esse estudo Pérolas em Provérbios. E não esquece que amanhã nós temos nosso momento especial, a Bíblia tem a resposta. E se vocês têm algumas perguntas, perguntas sobre a Bíblia ou fora da Bíblia, então pode ser qualquer pergunta, só tenha certeza que nós vamos responder com a palavra de Deus, porque a Bíblia sempre tem a resposta. E nós estamos estudando o livro de Provérbios. Provérbios, nós encontramos várias lições sobre toda a área da vida cotidiana. E nós podemos ver vários ensinamentos na palavra de Deus. E aqui em Provérbios capítulo 8, nós encontramos o tema desse capítulo, a necessidade de sabedoria. E quantos de nós não precisam de sabedoria? Então todos nós necessitamos. E aqui, versículo 1 a 5, nós vamos fazer a leitura. Tem 36 versículos nesse capítulo. Quero incentivá-los à leitura, em particular esse livro, esse capítulo todo de Provérbios capítulo 8. Mas hoje de manhã vamos ler versículo 1 a 5. A palavra de Deus diz: não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade, e a entrada das portas está gritando: a voz, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Então, nós encontramos aqui como a sabedoria está clamando para as pessoas, dar ouvidos aos seus ensinamentos. E nós sabemos que realmente são poucos homens que contribuíram com a leitura evangélica, mais que o pastor Carlos Spurgeon. Ele foi chamado o príncipe dos pregadores e ele produziu mais de 135 livros e editou mais de 28 comentários bíblicos. Mas apesar dessa vasta produção, ele declarou certa vez: a pedreira da Sagrada Escritura é inesgotável. Eu pareço mal ter começado a trabalhar nela. Então ele entendeu que realmente a Bíblia é uma mina cheia de riquezas e muitas joias, e os seus ensinamentos nunca chegam ao fim. Quando eu era criança, havia uma propaganda na TV, na televisão, que promovia uma marca de bicicleta. E a ideia é que as crianças deviam ser insistentes ao pedir uma bicicleta de presente dos seus pais. Então, um menino e uma menina escreviam vários bilhetes para lembrar seu pai de comprar os seus presentes e os colocavam por toda parte pedindo essa marca de bicicleta. O pai tinha que ver o bilhete o dia todo até que se decidisse a fazer a compra. Eu não sei se funcionava com os pais, mas todas as crianças seguiam essa fórmula em suas casas. A ideia é de ser insistente. Não é invenção das agências de publicidade. Deus nos ensina a ser insistentes em buscar a sabedoria. Salomão, ele pinta um quadro no qual a sabedoria é tão insistente quanto essas crianças dessa propaganda. A sabedoria está pedindo para buscar a sabedoria, para buscar entendimento. O escritor realmente coloca uma personalidade na sabedoria, e a sabedoria está
dizendo, está clamando, né? O discernimento ergue a sua voz, aqui diz. Então ela é uma pessoa, né, que está clamando para as pessoas buscar a sabedoria. Então, sendo assim, a sabedoria se torna alguém que insiste em chamar os homens para si. Então é insistente, como diz aqui, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca, né? Ela põe para as pessoas buscar a sabedoria. Então, ela nos ensina 5 lições sobre sabedoria que nós encontramos aqui nesse capítulo. Veja o versículo 22. Então, primeiro, a sabedoria pertence a Deus eternamente. Então, veja o versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Então, a sabedoria já existia. A sabedoria pertence a Deus eternamente. Então, antes da fundação do mundo. A sabedoria era antes da criação. Veja o versículo 23. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, a sabedoria, mesmo antes da criação, existia. A sabedoria existia eternamente com Deus. Veja o versículo 30. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Então, Deus criou esse mundo de uma forma planejado. Então, Deus faz o universo com ordem. E Deus faz as coisas com ordem. Por isso nós sabemos, né, que tudo que há na criação de Deus não foi por acaso, não foi uma explosão e de repente apareceu. Tudo que Deus faz, Ele faz com ordem. Ele criou o mundo com ordem. Ele criou o homem com ordem. Ele criou esse mundo por um propósito. E Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Ninguém está aqui por acaso. Então Deus e a sabedoria existia eternamente com Deus. Deus tem prazer na sabedoria, como diz o versículo 30, alegrando-me perante Ele em todo o tempo. Então Deus tem na alegria, na sabedoria. E versículo 31, a sabedoria se alegrou em ver a criação do ser humano. Veja o versículo 31, regozijando-me no seu mundo habitável, enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Então, a sabedoria não é apenas conhecimento, ela é muito, muito mais. Então, a sabedoria é pessoal. E essas 5 verdades sobre sabedoria também nós encontramos no próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, Ele é a sabedoria encarnado. Então, Jesus, Ele é aquele que está insistindo aqui para as pessoas. Então, Jesus, Ele é o Deus encarnado. Ele é o divino, como diz em Colossenses 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divinidade. Então, essas 5 características estão descrevendo o nosso próprio Senhor Jesus. Ele se tornou carne, como diz em João 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus, Ele é o pleno equilíbrio, né? Ele é cheio de graça e da verdade. Se você só tem graça, pode se tornar um liberal. Se tem somente a verdade, se torna legalista. Mas Jesus é perfeito equilíbrio. Ele é cheio de graça e verdade. Porque Ele é a sabedoria, o próprio Deus encarnado. Ele é apresentado como sabedoria, como é apresentado o Verbo divino. Romanos 8, versículo 3. Vou deixar com vocês hoje. E pensa nisso.
Pois Romanos 8, versículo 3 diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, Jesus, Ele é a sabedoria encarnada. E Deus, na sua sabedoria, enviou seu Filho Jesus para que nós podemos ter perdão dos pecados e a vida eterna. Então, a minha pergunta para você, ouvinte, nessa manhã, talvez você ainda não tenha o conhecimento maior, o conhecimento da certeza da salvação. Essas coisas vos escrevi a vós, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Deus, Ele te ama, e Ele quer você como filho. Se você ainda não conhece Ele, Ele te convida. Ele insiste, como diz aqui nesse capítulo, te insiste a tomar uma decisão. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então nós vamos tomar um momento agora e ouvir uma música. Faça uma oração onde que você está, reflete na palavra de Deus, leia esse capítulo e que Deus fale ao seu coração. Deus abençoe seu dia e não esquece, amanhã nós vamos ver a resposta que a Bíblia tem para mais uma pergunta. Deus abençoe você.